Olha só, agora 16 horas e 25 minutos, intervalo para você que está na rádio. Por aqui a gente segue falando sobre esta questão envolvendo a guerra comercial, o anúncio de Donald Trump, as reações mundo afora e aquela queda de braço, principalmente entre Estados Unidos e China, porque após a China não desistir de retaliar os Estados Unidos, a Casa Branca confirma uma tarifa de 104% ao país asiático. Quem tem detalhes sobre isso é o Luca Bassani, nosso correspondente internacional. Como é que isso está repercutindo, Luca? Bem-vindo, boa noite para você. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Aquilo que nós já havíamos antecipado ontem, de fato, foi confirmado pela Casa Branca hoje à tarde, com as tarifas adicionais de 50% para a China. Vale dizer que este é um caminho gradual. Inicialmente foram 10%, depois mais 10%. Na semana passada, 34%. Portanto, já até o dia de hoje, 54% de taxa estava sendo aplicada nos produtos chineses. E o presidente Donald Trump dobrou a aposta literalmente ontem na sua rede social Truth Social e hoje confirmou, dizendo que a partir da 00:01 de amanhã, mais 50% adicionais serão colocados aos produtos que vierem da China. Isso poderá levar para determinados bens as tarifas a 104% do total, ou seja, dobrar o valor que uma tarifa, que um produto custa simplesmente através da sua tributação. Os chineses disseram que uma guerra comercial não é interessante para ninguém e não vão aceitar calados qualquer tipo de iniciativa de coerção econômica, isso segundo o seu próprio porta-voz, dizendo que irão revidar até o fim, se for necessário. Nós não sabemos ainda o impacto disso, afinal, isso será colocado em prática à meia-noite dos Estados Unidos, quando grande parte das bolsas asiáticas já estarão abertas, então provavelmente amanhã pela manhã nós saberemos o resultado disso. Aqui na Europa o temor é grande de que isso possa reverberar e fazer com que mais índices econômicos possam derreter, enquanto que no Brasil hoje, até o presente momento, o real é a moeda que mais desvalorizou nesta terça-feira, perdendo mais de 1,3% do seu valor e batendo a casa dos R$6. Obviamente que a gente vai ficar de olho nisso também. Muito bem, Luca. Uma outra questão é a outra relação polêmica, que é do Mercosul com a União Europeia. E aí a gente tem novidades vindas, novamente, da França, porque há críticas do governo francês, é isso? Exato. Inclusive, o governo francês tem defendido uma reciprocidade de tarifas de 25% da União Europeia para os Estados Unidos, em uma linha um pouco diferente daquela que buscam os alemães e os italianos, mas nós vemos que também foram questionados sobre a possibilidade do acordo entre o Mercosul e a União Europeia servir como uma alternativa para compensar esses déficits, essas dificuldades econômicas que surgem entre os europeus e os norte-americanos. A ministra da Agricultura da França, todavia, disse que este acordo não é um remédio para a crise atual e que misturar os dois assuntos poderia apenas trazer mais confusão econômica em um momento em que falta lucidez e clareza naquilo que irá acontecer. Muitos aqui na Europa defendem a concretização deste acordo, que tem mais de 25 anos de negociações, mas os franceses, através de um certo protecionismo do seu setor agrícola, têm sido a principal voz contrária à concretização e, portanto, isso pode ainda não sair do papel, precisará de um forte processo de convencimento das autoridades brasileiras ou até mesmo da sociedade francesa, algo que parece não acontecer nesse momento em que a popularidade de Emmanuel Macron segue muito baixa por todos os setores econômicos dentro da sociedade da França. Muito obrigado, Luca Bassani, trazendo notícias internacionais, nosso correspondente, falando diretamente de Munique, na Alemanha. Uma boa noite, bom descanso para você, Luca Bassani. Por aqui, vamos começar do fim para o começo? Alan Gani, qual a sua análise sobre isso? Bom, a análise é que a escalada comercial continua, porque a China falou que vai retaliar. Tem um artigo no Global Times que basicamente é a imprensa oficial chinesa falando para o mundo. O editorial dizendo que o Xi Jinping dobra a aposta. Aí os Estados Unidos dobra a aposta. É ruim para todo mundo, porque a partir do momento que aumenta a tarifa protecionista em vários países, vai diminuir a atividade econômica global. E toda a economia hoje, Koba, ela é interligada
Num carro, você tem peça chinesa, peça da Alemanha, peça japonesa. Então, como é que vai ficar essa economia global caso essas tarifas sejam de fato implementadas? É claro que daí a gente vai para uma situação de empobrecimento, de aumento de preço, de diminuição da atividade global. Agora, por que o dólar sobe? Porque está todo mundo correndo para ter caixa. Então, você investe num título de curtíssimo prazo nos Estados Unidos, que é o T-Bill, né? Então, pagando um juros pequeno, mas você reforça a tua posição em caixa. Então, todo mundo corre para o dólar, pode parecer um paradoxo, porque o problema é iniciado pelos Estados Unidos e todo mundo corre para a moeda norte-americana, mas é porque é ainda a principal reserva de valor global. E a outra questão, Gani, traduz para a gente também qual vai ser o impacto dessa taxação de 104% já a partir de amanhã. Isso daí você pode ter um aumento da inflação nos Estados Unidos. A questão é quando? Por quê? Se você vai no Walmart nos Estados Unidos, nessas grandes lojas aí de departamento, você pegar qualquer roupa, eletroeletrônico, enfim, né? Você pega lá celular da Apple e tal, é tudo made in China, né? É tudo fabricado na China. Então, a partir do momento que você tem 104%, você pega um celular que era de $1.000, ele passa a custar quanto? $2.000 da noite para o dia. Não à toa que está tendo uma corrida por iPhone nos Estados Unidos. Está todo mundo com medo, o consumidor, comprando produtos que são fabricados na China com medo desse tarifaço. Então, essa questão da expectativa, ela também mexe com o consumidor e mexe com o mercado. Por isso que as bolsas estão derretendo, caindo, perdendo trilhões.